Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao segundo dia do workshop Profissões do Futuro, o maior workshop de trabalho remoto do Brasil. Bom, para quem não me conhece ainda, o meu nome é Diego Dotti e eu sou especialista em trabalho remoto e também criador do programa MR 2.0. E eu quero te falar uma coisa. A essa altura do campeonato, eu estou muito feliz de saber e informar de que provavelmente os curiosos já foram embora. E isso me deixa muito feliz. Sabe por quê? Porque cada um de vocês que estão aqui, mais que assistindo, mas sim participando desse workshop, são pessoas únicas e a exceção da sociedade. Porque é nos aprimorando e evoluindo, mas não só em conhecimento, como também como pessoas, com foco, garra e determinação, que vamos fazer valer a pena cada gota de suor derramada. E no final, vocês que ficaram para participar de todo o workshop serão muito recompensados com esse conteúdo. E eu tenho certeza disso. E realmente espero que ao final desses 3 dias eu possa ter impactado muito positivamente na vida de cada um de vocês. Ok, mas por que eu estou falando isso? Porque, como eu disse, o meu único objetivo genuíno de verdade com esse workshop é fazer você ter a segurança e tranquilidade de não perder sua principal fonte de renda. E você também que está desempregado, poder conseguir um trabalho. Assim, você poderá ter mais tempo livre para ficar com a sua família ou filhos. Você não vai precisar ter mais medo e nem se preocupar em perder a sua fonte de renda. Vai passar a ser reconhecido cada vez mais no seu trabalho. Vai poder pagar as suas dívidas para ficar de cabeça tranquila, tá? E vai ter mais dias na semana para você poder descansar e aproveitar o seu dia da forma que você quiser. E olha, eu sinceramente acredito que o trabalho remoto hoje é a solução para quem quer arregaçar as mangas, trabalhar com honestidade, dignidade e fazer acontecer. Mas vamos recapitular o que você aprendeu na aula de ontem. Ah, e outra coisa, deixa eu só te dar um aviso muito importante, por favor, presta atenção. Se você está assistindo pela primeira vez, tá? A primeira aula desse workshop para você é essa segunda aula, que está acontecendo hoje, terça-feira, e você não assistiu a aula de ontem, pausa agora o vídeo, por favor, pausa, vá, aqui em cima tem um botãozinho à esquerda, de primeira aula, tu clica lá e vai assistir a primeira aula. Porque todas as 3 aulas, elas só fazem sentido se você assistir todas as aulas, tá? Então vamos lá. Vamos recapitular o que é que você aprendeu na aula de ontem, tá? Vamos lá. Começamos ontem falando sobre o mercado de trabalho, tá? Que existe o mercado de trabalho tradicional, que é o que você já conhece, o CLT, e o mercado de trabalho remoto. E fizemos uma comparação de como que cada um deles funciona. Você lembra disso? Outra coisa, nós vimos também que a causa, ou seja, o principal motivador de termos atualmente 12 milhões de brasileiros desempregados no nosso país é que muitas empresas não se adaptaram ao clima financeiro que foi instaurado no Brasil e esse foi o principal propulsor. Ou seja, aquilo que motivou a existência do mercado de trabalho remoto. E olha, outra coisa que vimos também foi como que as empresas como Facebook e várias outras como Google, Netflix e LinkedIn, mas claro, eu dei apenas o exemplo do Facebook. Como que essas empresas prestam o serviço delas, não é? Nós vimos que elas não contratam funcionários. O que elas fazem é terceirizar os serviços através
de empresas de trabalho remoto. E também nós vimos como que funciona a forma de contratação das empresas de trabalho remoto, não é verdade? Como elas contratam as pessoas, como que é o processo seletivo, como funciona a seleção dos currículos, que não é através de um setor de RH. Lembra disso? É por inteligência artificial. E por isso, o currículo deve ser montado de uma forma específica para que você possa aumentar suas chances de ser contratado. Ok? E eu vou falar exatamente tudo sobre as empresas e vou falar também exatamente como você deve montar o seu currículo, presta atenção, para poder passar nos processos seletivos de inteligência artificial na aula de amanhã. Tudo às claras, sem conversinha alguma. E vimos também como as empresas pagam quando você é contratado, que é em dólar, em sua grande maioria. E que você recebe esse pagamento através do PayPal e Payoneer, sem desconto em folha. Tudo o que você recebe fica para você. Bom, agora que nós já recapitulamos tudo o que falamos na aula de ontem, mais uma vez eu vou te pedir, antes de eu poder começar a aula de hoje, eu peço que se você está chegando agora no meio do workshop ou se ainda não assistiu a aula de ontem, por favor, assista a primeira aula antes de assistir essa daqui. O link para a primeira aula, ela está no grupo do WhatsApp, ok? Então você vai no grupo que participa, tá? E aí você encontra o link da primeira aula. Você vai ter tempo de ver com calma ainda, porque ela ficou gravada. Então vai lá, assiste a primeira aula, depois que assistir ela toda, você vem aqui nessa segunda aula, que também vai ficar gravada, para você assistir. E o link também vai estar no grupo VIP e exclusivo do WhatsApp. Mas se você ainda não viu a primeira aula, faz isso agora. Vai lá e assiste. Senão, você não vai entender muita coisa da aula de hoje. Tudo bem? Estamos realmente combinados? Bom, então tranquilo. Vamos lá. Se você gostou do conteúdo de ontem, a aula de hoje fica ainda mais interessante. Sério mesmo. Muito mais interessante, porque hoje vamos falar sobre cada uma das áreas ou funções que mais pagam no mercado de trabalho remoto. E não é só isso. Além de serem, tá, as que mais pagam e são as que mais contratam pessoas. Então, estamos falando exatamente de 9 funções das que mais pagam para você entender como funcionam e se preparar para quando você for montar o seu currículo e enviar para as empresas de trabalho remoto. Que essa parte sobre currículo veremos na aula de amanhã. Mas antes, eu quero falar para você sobre uma curiosidade. Eu quero saber se você já chegou a pensar sobre isso. Atualmente, nós temos um aplicativo chamado Uber, não é mesmo? Aquele que você chama um motorista particular para poder você ser transportado para um determinado local, ok? Bem, hoje, no meio de todo esse desemprego, o Uber também salvou milhares de pessoas de ficarem sem renda. Você concorda? Porém, quem é que pode ser um motorista Uber hoje em dia? Quem? Quem tem um carro. E, claro, uma carteira de habilitação. Mas, essencialmente, um carro. E você pode ter um carro de 2 jeitos. Ou comprando, ou então alugando. Mas, agora eu quero te fazer uma pergunta. E se você está desempregado e não tem carro? Existe alguma solução como Uber? Pensa nisso. Pois é, fica complicado para quem tem carro, para quem não tem carro, não é verdade? E esse é mais um motivo e benefício, tá, do trabalho
remoto. Ele literalmente é para todos e eu vou mostrar agora para você que não pode achar uma solução rápida, como por exemplo o Uber, seja para complementar a renda ou para você sair do desemprego, 9 profissões do futuro que estão mais do que presentes em nossas vidas e que você pode começar a trabalhar. Que a partir da manhã, quando você assistir a aula de quais empresas oferecem esses tipos de trabalho e de como você pode montar o seu currículo, você vai poder aplicar na prática tudo o que você aprendeu até agora e escolher uma ou mais dessas profissões do futuro para você começar a trabalhar. Vamos lá? Ok, e o primeiro trabalho que eu vou falar agora é sobre o avaliador de mídias. Já que ontem eu dei o exemplo do Facebook como uma das multinacionais que contratam o trabalho remoto, vamos começar falando dessa função de avaliador de mídias, que foi o que eu falei ontem. Tá? Você vai firmar um contrato de prestação de serviço independente com a empresa para avaliar anúncios. E sejam esses anúncios tanto do Facebook quanto do Google. Você vai analisar anúncios e também mídias. E você vai receber em dólares por isso. Mas vamos ver na prática como isso funciona? Aqui na tela do meu computador, estou aqui logado na página do Google. Bom, quem já não fez uma pesquisa no Google, né? Então o que acontece? Você geralmente faz pesquisa aqui no Google. Tá, vamos falar de uma loja que talvez você conheça, as lojas americanas. Você vem aqui no Google, digita lojas, né, americanas, ele já vai trazer os resultados, ok? Tá, bacana. Ó, por exemplo, aqui está falando sobre a loja americanas e tal, mas aqui também, ó, o bacana que além de ele trazer o resultado do site da lojas americanas, tá? Ele também vai trazer a localização. Tá, está vendo aqui, ó? Então o que acontece? Eu clico aqui em Maps, só para você entender isso. Está carregando. Ó, ele está trazendo aqui, ó, lojas Benoit, aqui no mapa, porque é o mais próximo da minha cidade, tá? Aqui eu moro em Curitibano, em Santa Catarina. Então o que acontece? Ele vai trazer algumas lojas próximas a mim, tá? Veja aqui, lojas Benoit, e aqui tem uma lojas americanas. Vamos clicar nela para ver. Ó, aqui, essas lojas americanas é em uma cidade aproximadamente 80 quilômetros da minha cidade, tá? Está mostrando onde que essa loja está no mapa. E o que acontece? Está dando aqui, ó, o endereço, está vendo? Located in Lages Garden Mall, ou seja, o shopping, tá? De Lages, que é uma cidade próxima aqui. Tá? Aqui está dando o site, tá? Mas o que acontece? Não está faltando a informação do número de telefone dessa loja, não tem, e também não tem o horário de funcionamento dela. Então é basicamente isso que um avaliador de mídias vai fazer. Ele, por exemplo, nesse caso do Google Maps, ele vai ver se as informações estão completas, vai ver se está aqui completo o telefone, o horário de abertura. Por exemplo, deixa eu voltar uma página aqui para que tu possa ver. Tá? Vamos voltar aqui. Tá, Americanas, eu vou clicar de novo em Maps, só para você entender. Ó, por exemplo, cliquei em outra loja aqui, né? A Benoit. Ó, aqui na minha cidade está dando telefone, está falando que ela abre das 8h30 ao meio-dia e da 1h30 às 6. Ou seja, naquela situação da lojas americanas estava faltando telefone e horário de funcionamento. Então o avaliador de mídias vai completar essas informações que está faltando e ver se está tudo certo. Outro exemplo também. Às vezes você não está, por exemplo, no Facebook mexendo e não aparece um anúncio patrocinado para você. Então, eu, por exemplo, aqui,
eu estou na página do Uber, né? E provavelmente muitas dessas publicações, muitas delas são anúncios que a empresa Uber pagou para patrocinar e ia aparecer, né, para vários de nós, né? Então, por exemplo, isso daqui é um anúncio patrocinado do Uber, ok? E o que você vai fazer de análise nesses anúncios? Vai simplesmente pedir para você dar a sua opinião sobre o que você achou sobre esse anúncio. Justamente para não ter conteúdo racista, conteúdo ofensivo, conteúdo com teor de sexualidade, tá? Para você realmente dar o feedback, falou, olha, muito interessante, gostei desse anúncio, consegui entender bastante, foi essa a impressão que me passou. E simplesmente é isso que um avaliador de mídias vai fazer. E agora nós vamos falar da segunda das 9 profissões, que é o transcritor. Como que funciona o trabalho de transcrição, Diego? Muito simples. Você fala uma ou duas línguas, tranquilamente, e aí você vai, tanto no português, dando um exemplo, ou no inglês, independente, tá? Você, por exemplo, vai ouvir um audiobook e vai transcrever ele, através da sua audição, você vai escrever o que está sendo falado nesse audiobook, ou um vídeo, por exemplo, né? Você vai escrever, né, transformando esse audiobook num e-book, num livro digital, por exemplo, ou colocando legenda num vídeo, e aí você vai ser remunerado por isso. Vamos ver na prática como que isso funciona? Não tem muito segredo. Eu estou aqui, por exemplo, no site da Amazon, tá? Site americano mesmo, mas pode ser também no site brasileiro aqui da Amazon, sem problema algum. Bacana? Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, pesquisei audiobooks, né? Uma companhia da Amazon que é a Audible, tá? Então vamos supor aqui, tá? Tem um livro aqui, né? Um audiobook, perdão, não um livro. Eu clico nele, ok? Isso daqui não é um livro digital, é um audiobook. Então eu vou dar play só para você saber. The Choice. William James had problems, really bad problems. Então o que acontece? Isso aqui você compra na Amazon, é um audiobook, mas alguns editores aqui da Amazon, eles pedem para que seja feita a transcrição. Tem versões de audiobook que não tem versões de livro digital, de e-book. E aí você vai ouvir e escrever tudo que está sendo falado em um e-book. Também um outro exemplo, vamos supor, esse aqui é um comercial da Nike. Isso realmente é um comercial, é passado no mundo inteiro. E o que acontece? Eu estou aqui no YouTube, mas a situação é que esse vídeo ele não tem legenda. Não tem legenda alguma nesse vídeo. E o que acontece? É um comercial internacional aí da Nike que não tem legenda. Então o que você pode fazer é colocar a legenda nesse vídeo. Simplesmente é isso o trabalho de um transcritor. E é muito simples. A terceira profissão que nós vamos falar agora é o tradutor. E o que faz um tradutor? Ele traduz, simples assim. Mas traduz o que exatamente, Diego? Bom, para ser um tradutor, basicamente você precisa saber pelo menos 2 idiomas. Essa pode ser uma profissão um pouco difícil só para algumas pessoas, mas é uma profissão que paga muito bem e tem muitos trabalhos. Um exemplo é se um livro ele estiver escrito em inglês e você precisar traduzir ele para o português. Bom, o português você já conhece, basta apenas aprender o inglês. Mas no caso do tradutor, que é diferente do intérprete, que vamos ver mais à frente, é que o tradutor você consegue se virar facilmente com ferramentas como o próprio Google Tradutor, que muitos de vocês devem conhecer e que é aprimorado inclusive pelos profissionais testadores de softwares, que é outra função que veremos mais à frente, e você consegue corrigir possíveis erros de tradução com uma ferramenta chamada Grammarly. E olha que eu vou mostrar para você na prática um pouco de como isso funciona.
Por exemplo, eu pesquisei no Google agora How to earn money online. Como ganhar dinheiro online. E vamos supor que eu clico aqui no primeiro resultado. Tá? Olha só, 40 maneiras simples de se ganhar dinheiro online. Por exemplo, vamos supor que eu pego aqui um parágrafo, ok? E agora, nós vamos usar o Google Translate, tradutor. Você coloca o texto aqui, né? E ele vai do inglês para o português. Só que às vezes podem ter alguns erros gramaticais e de ortografia. E aí tu vai usar o Grammarly. O Grammarly, ele vai fazer essa correção gramatical e ortográfica, tá? Ele vai fazer essa... Ele vai conferir e ver, por exemplo, aqui, ó, né? Aqui, ó. Foi achado apenas um erro. Então, aí você pode usar tranquilamente o tradutor, Google Translate, com o Grammarly. E os links para cada uma dessas ferramentas estão aparecendo aí na tela e vocês podem anotar para que você possa acessar depois da aula. E bom, é basicamente isso que um tradutor faz, simples. Ele traduz livros, artigos ou qualquer material em texto que ele precise passar de um idioma para o outro, independente de quais sejam os idiomas, incluindo passar do português para outro idioma ou de outro idioma para o português. Tá legal? E eu só não vou mostrar a prática dessa, tá? Porque é como uma coisa que varia muito e precisaria entrar no site das empresas para vocês verem exatamente como funciona, a gente acabar fugindo muito do foco e também a aula iria ficar enorme. E a mesma coisa vale para as próximas duas profissões, porque basicamente seguem a mesma linha de raciocínio. Bacana? Então vamos falar sobre a quarta profissão. E a quarta profissão é de linguista. Muito bacana. Vamos lá. O linguista, basicamente, ele estuda a linguagem verbal, a gramática e a evolução dos idiomas. Ele investiga as línguas das diversas sociedades e sua relação com outros idiomas. O que ele faz? Ele analisa coisas como a estrutura das palavras, a sonoridade das palavras e das sentenças, nas quais as palavras são incluídas e da forma como elas são incluídas. Outra coisa que o linguista ele estuda, que é muito legal, é o significado dos termos e das expressões relacionadas a um determinado idioma, bem como as diferenças de uso por grupos de sociedade, seja, por exemplo, com uma região específica ou até mesmo em um nível global, como é que ocorre com o idioma inglês. E para que serve o linguista na prática, então, sabendo de tudo isso? Olha, ele é basicamente um cientista de um ou mais idiomas. Um cientista de idiomas. Entendendo a forma como as palavras e as frases se colocam, o linguista pode trabalhar, por exemplo, na elaboração de material didático, no planejamento de projetos de alfabetização e em qualquer parte da área de comunicação que seja necessária para que seja realizada uma construção lógica e entendível de um determinado conteúdo ou então até mesmo de um cronograma de estudos. E você sabia que existe esse tipo de trabalho? Pois é, muita gente nem fazia ideia disso. E é um dos trabalhos mais requisitados pelas empresas de trabalho remoto. Porque o linguista ele é essencial para a criação de conteúdo de qualidade dessas empresas. E agora, vamos falar da quinta profissão, que é o intérprete. E o que faz um intérprete? Ele interpreta. Mas como assim interpreta, Diego? Bom, para ser um intérprete, assim como o tradutor, claro que você precisa saber pelo menos 2 idiomas. Mas essa pode ser uma profissão um pouquinho mais difícil que o tradutor. Para agora, uma quantidade maior de pessoas. Mas é uma profissão que paga tão bem, mas tão bem, se não até mais do que o tradutor.
bem mais para falar a verdade. E nem preciso falar que existe uma grande demanda para isso. Um exemplo é se duas pessoas estiverem conversando, uma em inglês e outra em português. Bom, o português você já sabe se comunicar, basta apenas você aprender o inglês. A pessoa que está ouvindo a outra em inglês, seja através de uma videoconferência ou até mesmo pelo telefone, você vai precisar ser capaz de entender o que essa pessoa está falando em inglês e traduzir isso para a pessoa que fala em português e vice-versa. O intérprete é então o intermediador de uma conversa entre dois diferentes idiomas. Ele é basicamente um tradutor, porém não de textos, mas de conversas. Só para mim dar um exemplo, para ficar claro para você, talvez muitos de vocês conheçam o Anderson Silva, né? O lutador aí de MMA. Ele é brasileiro, né? Muitas das vezes, quando ele vai dar entrevistas em uma luta aclamada no mundo inteiro do UFC, ele dá essa entrevista em português. E aí existem intérpretes traduzindo o que ele está falando em várias línguas. Muito simples. Então essa é a profissão de intérprete. E agora, a sexta profissão é a de suporte ao cliente. Como que funciona? Eu vou explicar para você de uma maneira muito simples mesmo como funciona. Simplesmente, tá? As pessoas de qualquer empresa que usam qualquer produto ou serviço, muitas vezes elas têm problemas em usar aquele produto ou serviço. E aí é onde uma pessoa, tipo, como se fosse, por exemplo, um atendente, tá? De chat ou de telemarketing, vai ajudar essas pessoas a resolverem os seus problemas e serão dessa forma remunerados por isso. Mas para explicar para você na prática, eu quero te dar um exemplo muito simples. Fala para mim, com certeza você conhece muito bem essa telinha, né? A famosa e aclamada Netflix, que quase todo mundo hoje usa e tem um grande conhecimento. Eu imagino que você assista a Netflix, tá? E provavelmente você domina essa ferramenta de A a Z, tá? Mas aí eu vou te dar um exemplo. Tá? Eu estou aqui na página Netflix, né? Tá? E vamos supor que eu quero assistir um filme de terror, da categoria de terror. Como que eu faço? Eu clico aqui em filmes. E aqui estão aparecendo vários filmes para mim. Inclusive eles já estão separados por categoria aqui. Bom, mas eu queria realmente assistir um filme de terror. Como eu faço? Bom, talvez eu clique aqui nesse botão. Exatamente, é aqui mesmo, olha só. Ação, anime, clássicos. Vamos procurar. Olha só, terror. Cliquei aqui agora. Filmes de terror. Muito simples, não é? Porque para você que mexe direto na Netflix, está assistindo filmes direto na Netflix, para você é muito simples. E agora, nem para todo mundo isso daqui é uma coisa simples. Por exemplo, vamos colocar aqui A Procura de um Milagre. Um filme muito aclamado aí. Procura não, A Espera. Errei o nome do filme. Tá aqui, ó. Eu pesquisei e já foi o primeiro resultado. Então, são coisas simples. Na verdade, você deve estar pensando, nossa, Diego, mas isso é até ridículo de tão simples. Pois é ridículo de tão simples. Porém, muitas pessoas às vezes não sabem como fazer isso. E é aí onde você entra. Por exemplo, aqui tem várias contas logadas. Como que eu faço, por exemplo, para mudar o idioma dessa conta? Aqui está em português. E se eu quiser colocar em inglês, por exemplo? Como que eu faço? E aí, você vem aqui, detalhes do plano, meu perfil, idioma. Você clica aqui no idioma. Olha só que bacana. Dá para mim colocar em holandês. Dá para colocar em polonês, português, italiano. Você viu que parece ser simples, mas muitos usuários que usam a Netflix não sabem disso. E não sabendo usar a plataforma, o que vai acontecer? Eles vão ter uma má experiência. E tendo uma má experiência, eles vão cancelar o plano com a Netflix. E cancelando o plano com a Netflix, o que vai acontecer? A Netflix perde
muito dinheiro, como muitas empresas no mundo inteiro, simplesmente por não ter um suporte qualificado para tirar as dúvidas desses clientes. E é aqui onde você entra. Você vai tirar as dúvidas de pessoas que usam a Netflix, ou que usam o Facebook, ou que usam o LinkedIn, enfim. E aí você vai ser remunerado e receber em dólares por cada dúvida respondida. Cada cliente que você atende, você vai receber um montante em dólares. Simples assim, não é? Agora, vamos para a 7ª profissão do futuro, que é o testador de software. O testador de software basicamente testa softwares, ou seja, programas de computador ou de smartphone, como os aplicativos, por exemplo. Testa também plataformas online, sites e e-commerces, que na verdade são lojas virtuais. Fazendo esses testes, no final é remunerado e recebe o pagamento por essa função. Mas vamos ver na prática como que isso funciona? Como eu acabei de falar para você, ele vai testar o quê? Aplicativos, plataformas online, e-commerces, que são lojas virtuais, e também sites, né? Como já dei o exemplo antes da Americanas, eu quero mais uma vez te mostrar um exemplo aqui com Americanas. Tá? Eu entrei agora aqui no site da Americanas, né? Está aparecendo um monte de ofertas aqui, né? Da Black Knight, e eu estou aqui rolando o site. Olha que legal, esse aparador de pelos. Poxa, que bacana, olha, eu me interessaria em dar um presente desse para o meu pai, um exemplo. Eu clico aqui nele. Opa, bacana. Cliquei nele. Poxa, me interessei. Eu quero que você entenda que eu estou mexendo aqui no site, navegando no site da Americanas como um cliente. Tá? Me interessei por um produto e agora como que eu faço? Eu quero comprar. Olha só, aqui está falando R$ 79,90 para mim comprar. Nessa caixa aqui eu tenho que colocar o CEP da minha cidade para calcular o frete, né? Cliquei em OK, viu que eu cliquei no botão e ele calculou, ele deu aqui o resultado do frete, ó. Tá? Rápido e convencional, ou seja, esse botão está funcionando. Vamos ver se eu consigo concluir a minha compra. Tá, agora eu clico aqui em comprar, nesse botão vermelho. Por exemplo, eu não lembro, tá? Você pode voltar o vídeo aí. Mas eu não lembro de ter clicado, isso está acontecendo ao vivo. Eu não lembro de ter clicado em notebook algum. Eu estava comprando apenas um aparador de pelos. E olha só, o valor da compra, R$2.000. Não tem nada a ver isso daqui. Então, mostrando aqui ao vivo para você, o que acontece? Isso daqui já é um erro. Isso já é um erro. Ou seja, o site, o e-commerce da Americanas, ele está com um bug, está com um problema, com um erro. Então eu, como um testador de software, eu já encontrei um erro aqui. Eu fui clicar no produto e apareceu outro. Claro que eu posso ter clicado sem querer, mas eu não me lembro disso, a não ser que eu seja louco. Então eu clico aqui em remover e já encontramos um erro nesse site da Americanas. E é isso que você vai fazer como testador de software. Vai encontrar erros em plataformas online, sites ou aplicativos. E por cada erro que você encontra, você vai receber um montante aí em dólares, tá? Então vamos supor que eu removi, deu certo. Tá, quero continuar, então. Vamos ver se eu clico no botão vermelho o que acontece. Bacana. E aí está pedindo para que eu escolha uma forma de pagamento. Agora coloco o CPF, meu nome. Continuar. Entendeu? Essa analogia é muito simples. Você viu que eu estava fazendo a compra de um aparador, de repente do nada aparece um notebook. O que acontece? Isso é um erro. E com esses erros, se esse botão e se todo esse mecanismo da Americanas não estiver funcionando, a Americanas simplesmente vai perder milhões de reais porque os clientes não vão concluir as compras. E tendo esse erro, eu simplesmente saio daqui, pesquiso na Casas Bahia ou qualquer outra loja e a Americanas perdeu milhões de reais. Então é isso que um testador de software faz. Testa sites, aplicativos e plataformas online. Entendido? Agora vem a profissão de número 8, que é o consultor de imóveis.
Esse consultor de imóveis, antes de tudo, não é um corretor de imóveis, ok? Mas ele faz basicamente a mesma coisa que um corretor. Porém, ele não é vinculado a nenhuma imobiliária e a nenhuma empresa administradora de imóveis. Por isso, ele não precisa de uma carteira de um conselho, por exemplo, para poder atuar nessa área. Isso é muito legal, porque quem focar nessa profissão e for bom nisso, não precisa ficar preocupado sobre ter ou não que ter algum tipo de carteirinha de corretor. Tudo isso por causa da democratização e modernização que o mercado de trabalho remoto veio trazer para nós como oportunidades de podermos ter uma condição de vida necessária para vivermos de bem com o nosso país. Então, como é que ele vende imóveis sem essa carteirinha e sem estar ligado a uma imobiliária ou administradora, Diego? Olha, é muito simples. Hoje, existem alguns sites e eu vou mostrar a vocês um amanhã na terceira aula, senão essa aula ela vai ficar muito longa, que permitem que vocês façam um cadastro, escolham imóveis que vocês queiram indicar para vender. Por exemplo, caso alguém queira alugar ou comprar e pronto, você recebe por isso. E o mais legal dessa profissão é que você não vai precisar enviar currículo. Tudo que você precisa é trabalhar e ir se aprimorando em como encontrar pessoas que estão à procura de imóveis, passar seu link de indicação e pronto. Então, só para resumir, você vai descobrir pessoas que queiram ou alugar ou vender um imóvel. E aí, você vai fazer a indicação, colocar todos os dados, como endereço, o nome, a rua, todos os endereços, preço do aluguel, enfim, para um site. Tá? E aí, se for publicado isso no site, você vai receber por isso. Tá? Se for um aluguel, você recebe parte desse aluguel, que geralmente é de 10%, e todos os meses, sem precisar fazer mais nada. Então imagina comigo, se você indica uma casa cujo aluguel é R$1.000. Se alguém alugar essa casa, pronto, você vai passar a receber R$100 todo mês. Isso com a indicação de uma única casa. E essa sacada é uma sacada que eu dou para vocês e que funcionou muito para mim e para muitos alunos do MR 2.0, é que é a primeira vez que vou compartilhar aqui abertamente no workshop são os grupos de procura de imóveis no Facebook. Nesses grupos, tem somente pessoas que procuram imóveis. Aí vocês podem ver quem é que está procurando um imóvel, qual tipo de imóvel e até qual valor. Seja para alugar ou comprar. Você busca no filtro do site, que vou passar na aula de manhã, e se encontrar imóveis no filtro, você basicamente pega todos os links de cada imóvel que aquela pessoa está interessada e pronto. Para a compra de imóveis, funciona da mesma forma. São comissões de geralmente 10%. Agora, imagina você indicar um imóvel de R$300 mil. Ou seja, ganharia R$30 mil só pelo fechamento dessa transação. Se a pessoa interessada para quem você indicou comprar imóvel, seja dinheiro vivo, no financiamento, enfim, depois da hora que ela efetivar a compra do imóvel, você recebeu R$30 mil na hora. E essa é uma das profissões que mais gosto e que os alunos do MR 2.0 mais gostam também. Porque sempre tem alguém querendo algum imóvel para comprar ou alugar. É insana a quantidade de indicações certas que você pode fazer. Mas vamos agora ver como que isso funciona na prática. Então, mostrando na prática como que você pode, por exemplo, desempenhar isso, tá? Eu vou mostrar um exemplo do Mercado Livre, da OLX e no Facebook. Lembrando que quem vai te pagar não tem nada a ver com o Mercado Livre, nem OLX, nem Facebook. É um site específico que eu vou mostrar na aula de amanhã. Por exemplo, eu coloquei casa para alugar em Florianópolis. Eu vou clicar nessa casa aqui, por exemplo, tá? E o que vai acontecer? Olha, aqui tem o endereço,
tá? Qual é o valor do aluguel, metros quadrados, quantos quartos, banheiros, as fotos, né? Em si, mostra a localização, próxima à Federal, ampla com 360 metros, enfim, o que acontece, tá? Eu vou puxar aqui uma calculadora só para ilustrar para você, de uma maneira muito simples. Esse aluguel aqui, tá? O valor do aluguel desse imóvel é R$ 3.200. Então você vai pegar o quê? Você vai pegar todas as informações que estão aqui no Mercado Livre e vai colocar isso dentro do site que eu vou te mostrar amanhã. Esse site vai ligar para essa pessoa que está querendo alugar. E se ela aceitar postar lá, você já vai receber R$100 só por essa indicação e mais 10% do primeiro aluguel. Então imagina que aconteça realmente esse aluguel. 10% de 3.200 vai ser R$320. Mais R$100, você já ganharia R$420 nessa brincadeira. Aqui, por exemplo, eu estou na LX. Mal e mal eu abri a OLX e já apareceu alguns anúncios aqui. Por exemplo, casas para vender, né? Você coloca aqui, casa para alugar Florianópolis, por exemplo, né? E aí aqui na OLX vão ter pessoas que estão anunciando interessadas em alugar seus imóveis, tá? E aí você vai, ó, muito tranquilo. Muito tranquilo, né? Casa para alugar. Você clica aqui, R$1.750 o valor, tem o nome da pessoa que quer alocar, tem o telefone, o contato dela, informações sobre o endereço, como que é essa casa, enfim, e você vai fazer a mesma coisa, postar essas informações no site que eu vou lhe mostrar amanhã, tá? Aqui, por exemplo, no Facebook, aluguel casa. Já no Marketplace, vai mostrar as casas próximas a mim que estão para locar. E aí, por exemplo, eu clico aqui, tá? Eu clico, por exemplo, nessa casa. Está aqui, ó, o valor, que são R$1.100 por mês, né, do aluguel. Está mostrando quantos metros quadrados, enfim, endereço, quem é, posso entrar em contato, né, com o locador, e eu coloco essas informações lá no site. O site entra em contato com o locador, se ele publicar, você ganha R$100 da primeira indicação e mais 10% do valor do primeiro aluguel. Muito bacana? Bom, agora a nossa nona e última profissão, que é o freelancer. Eu vou explicar para você como que funciona isso na prática, tá? O freelancer foi a profissão que mais se popularizou junto com o nascimento do mercado de trabalho remoto no mundo e principalmente no Brasil. A parte mais legal de trabalhar como freelancer é que não importa a área que você seja bom, sempre tem muito trabalho para você. E o mais peculiar do freelancer é que existem projetos de 100 até projetos de R$2.000 ou mais que você pode executar com apenas algumas horas de trabalho diárias em menos de uma semana. Para os projetos maiores, ou até em poucas horas e minutos de um mesmo dia para projetos menores. E assim como o Uber e como todas as profissões que mostrei, que você viu hoje, e que você aprendeu que existem, na aula de manhã eu vou mostrar um site que publica mais de 30 mil projetos por mês nas mais diversas áreas que você pode imaginar para você trabalhar com aquilo que você gosta na profissão de freelancer. Eu só não vou mostrar a vocês na prática, tá? Porque também precisaria acessar o cadastro na empresa, assim como para mostrar o tradutor, o intérprete, por exemplo. Mas amanhã você poderá verificar isso certinho lá na plataforma de freelancer que eu vou passar para vocês. Isso é muito simples. Existem pessoas que precisam de um certo serviço que você é bom, sabe desempenhar. Vamos supor que você saiba fazer desenhos, ou você é bom em fazer publicações em redes sociais, e pessoas pedem diversos tipos de projetos para você fazer, você faz, conclui e recebe. Muito simples assim. Essa foi a nona profissão, profissão de freelancer.
Bom, recapitulando, hoje nós vimos basicamente algumas das profissões futuras, as mais requisitadas atualmente, para falar a verdade. Vimos o avaliador de mídias, muito bem, o que o transcritor faz, o tradutor, o linguista, o intérprete. Vimos também o suporte ao cliente, o testador de software, o consultor de imóveis e também o freelancer. Entendemos também como cada uma delas funcionam para que você possa pensar aí em qual ou quais delas você vai escolher se especializar para poder se preparar, já ir se aprimorando ao longo da sua carreira no trabalho remoto e construir um estilo de vida que talvez você esteja sonhando há algum tempo já. Talvez você esteja querendo um padrão de vida maior, ou talvez apenas uma forma de ficar mais tranquilo, sem precisar todo santo dia se preocupar com contas e contas para pagar o tempo todo. Paga a conta que vence hoje ou até que atrasou e aí já fica pensando na fatura que vai vir no mês que vem. E eu sei que isso é um saco. Eu já passei por isso e graças a Deus que o mercado de trabalho remoto existe, porque foi ele quem me proporcionou a vida que eu tenho hoje. E por isso eu faço esse workshop atualmente. Porque é minha paixão falar disso. E é por isso que eu tenho como missão de vida ver cada um de vocês tendo a mudança de vida. A transformação que não só vocês precisam, como também merecem. E merece sim. Porque para quem está participando até agora e está aqui anotando detalhe por detalhe para poder entender tintim por tintim, não existe outro futuro para você, além de todas as coisas boas que estão preparadas por conta do seu esforço, da tua dedicação. E eu fico muito feliz por você poder ser essa pessoa guerreira. É isso. Eu me sinto muito realizado quando eu vejo alguém que conseguiu conquistar aquilo que desejava e principalmente através do mercado de trabalho remoto. O que veremos na aula de amanhã? E não se preocupe, porque amanhã eu vou sim mostrar as 5 empresas que contratam ou que viabilizam para que pessoas possam trabalhar remotamente. Existem várias outras empresas, mas eu vou mostrar a você 5 delas que vão englobar cada uma dessas profissões que nós vimos hoje. E também quais são essas empresas e qual site de cada uma delas para você se cadastrar e já começar a sua nova carreira profissional nesse novo mercado que você está conhecendo através do workshop Profissões do Futuro. Ah, e outra coisa, só uma coisinha aqui que eu vou falar antes de continuar. Apenas para esclarecer para você. Sim, em momento nenhum eu neguei que eu tinha um treinamento, um programa mais avançado de trabalho remoto, que é o Método Remoto 2.0, ou então MR 2.0, que é o meu curso avançado. Mas eu estou literalmente mesmo, dando tudo o que você precisa saber para começar a sua carreira profissional nesse workshop gratuito. Tudo. Eu faço porque eu mudei minha vida através do mercado remoto e hoje o que eu quero é resolver o máximo possível a questão do desemprego e da instabilidade do mercado de trabalho tradicional. Eu tenho tesão em fazer isso. Essa é a palavra. Mas como não dá para dar toda a profundidade de metodologia de trabalho, produtividade, mindset, como funcionam outras profissões além dessas, formas de amplificar ainda mais os ganhos, que é um conteúdo adicional muito extenso, mostrar outras empresas, porque senão o conteúdo ele ia ficar muito grande. E você precisaria colocar em prática o que já aprendeu. Precisa agir. E eu criei esse workshop para que você possa ter as informações necessárias para agir. E eu tenho o programa avançado MR 2.0. Para quem quer esse aprofundamento
quer se capacitar, se profissionalizar e especializar ainda mais no mercado de trabalho remoto. E falando, lembrando, tá? Continuando a lembrar você sobre o que veremos amanhã, sobre o currículo também. Eu vou ensinar você amanhã como deve ter exatamente a estrutura de um currículo, que é o que eu vou falar para você amanhã também, além de mostrar as empresas, lembra? Então, já separa um papel e uma caneta, porque amanhã, na última aula do workshop Profissões Futuro, se você gostou dessas duas primeiras aulas, amanhã a tua cabeça vai literalmente explodir de tanta coisa boa que você vai poder aproveitar. Olha, e já que falamos do MR 2.0, eu vou fazer o seguinte. Amanhã eu vou abrir a pré-inscrição do meu programa avançado Método Remoto 2.0. Para ajudar ainda mais quem quiser se especializar no mercado de trabalho remoto e atingir mais rapidamente seus objetivos. Porque o MR 2.0 é um método passo a passo com uma sequência lógica, assim como o conteúdo desse workshop. Então lá a gente tem cada passo de qual o melhor caminho para começar, como exatamente se preparar, como escolher a melhor ou melhores profissões para você, entre várias outras coisas mais específicas. Eu vou abrir a pré-inscrição para o MR 2.0 e quem fizer a pré-inscrição e você não vai precisar pagar absolutamente nada para fazer a pré-inscrição. Quem se pré-inscrever vai receber uma oferta especial que vou abrir para todos os que tiverem participado desse workshop. Mas apenas para quem se pré-inscreveu vai receber essa oferta, com todos os detalhes como conteúdo programático do MR 2.0. O preço, entre outras coisas. E 1 hora antes de todo mundo. E aí eu vou poder garantir as vagas limitadas dessa oferta especial que vou fazer. E vai ser muito especial mesmo. Mas, gostou dessa aula? Teve dúvida? Olha, então, sobre o conteúdo, se você ficou com algum tipo de dúvida e quiser perguntar qualquer coisa, comenta aqui embaixo desse vídeo que eu vou olhar para cada pergunta e responder um por um. Combinado? E antes de encerrar essa aula, eu quero apenas deixar para você 3 videozinhos rápidos de alguns alunos do MR 2.0 que, com muita dedicação, puderam hoje ter sua principal fonte de renda construída única e exclusivamente através do trabalho remoto. Nos vemos amanhã, no último dia do workshop Profissões do Futuro. E antes de encerrar, eu realmente me sinto lisonjeado, tá? Aprecio muito a tua participação e a tua presença nesse workshop. É muito importante para mim, porque eu sei que estou fazendo a coisa certa. Então, meu muito obrigado por estar participando e nos encontramos amanhã na última aula e no último dia do workshop Profissões do Futuro. Salve pessoal, meu nome é Bruno, tenho 28 anos, sou aluno do Método Remoto e vim aqui para dar meu depoimento. Meu depoimento vai ser um pouco diferente porque eu poderia falar muitas coisas, né, sobre o trabalho em si, mas eu acho que melhor do que falar é mostrar para vocês. Hoje é segunda-feira, deixa eu ver se dá para ver aqui. Segunda-feira, dia 13, são 6 da manhã. O que as pessoas normalmente estão fazendo nesse momento? Acordando para ir para o trabalho, para estudar, e graças ao método remoto eu posso ter uma vida diferente. Olha aqui onde é que eu tô. Nesse momento eu estou um pouco mais de 1.400 metros de altura, no peito do Pombo, no Sana. E antigamente eu pensava que ser rico era ter muito dinheiro. Hoje em dia eu já penso diferente, que o bem mais precioso que a gente tem é o tempo, que é a única coisa que a gente não pode recuperar. E graças ao trabalho do método remoto hoje eu tenho tempo para segunda-feira às 6 da manhã estar aqui deslumbrando esse visual. Só eu e um outro amigo meu que viemos juntos. Mas ninguém, na paz, enquanto tanta gente está aí esquentando cabeça com trabalho, faculdade, método tradicional de ganhos que já estão mais do que vencidos, né? A gente sabe que as coisas estão mudando no planeta, então por que não se adaptar, não usufruir de coisas novas que estão vindo? Então,
Vem trabalhar junto com a gente, vem ser parceiro de trabalho com a gente. Tamo junto. Oi pessoal, me chamo Camila. Eu conheci o método remoto pelo Facebook e acabei me interessando e comprando. Daí, de lá pra cá, só felicidade, né? Porque eu fiz o curso, me cadastrei, com 5 dias me chamaram pra trabalhar pro Facebook e eu já tô 1 mês trabalhando pra ele já, 1 mês. E é a melhor coisa. Se eu soubesse, eu já tinha comprado antes, entendeu? Então você que tem receio de comprar, tá com medo, pode comprar sem medo, gente, porque o curso é top e vale a pena, viu? Obrigada, Juliana, pela oportunidade e Diego também. Tchau.